Com a mão no coração, vamos falar com Jesus agora. Ó Deus querido, meu amado Pai, estar na Tua presença faz de nós pessoas abençoadas, e andar com o Senhor faz de nós pessoas gloriosas, porque de fé em fé, de glória em glória, então, gloriosos sempre seremos, e isso acontece por sua causa. Sem o Senhor não brilhamos, não temos vida, nem sequer cor. Mas com o Senhor a nossa vida toma um rumo que surpreende a nós mesmos. Obrigada por esta oportunidade, obrigada pela vida, obrigada por todas as coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Obrigada porque nos trouxe aqui. Obrigada pelo nome escrito no livro da vida. Obrigada por esta reunião, o privilégio de estar aqui. Perdoa-nos. Perdoa as nossas falhas e erros, perdoa as nossas fraquezas. Passa do Teu sangue sobre cada um de nós, mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Corpo, alma e espírito, nos cubra com Teu sangue. Abençoa todos nós. Abençoa cada mente, que possa ser ampliada e dilatada através da sua palavra. Pai, Espírito Santo, o Senhor tem 3 funções na nossa vida. Primeiro é nos levar a ter comunhão. E nós precisamos dessa comunhão, então oramos para que o Senhor nos ajude, porque nós queremos ter cada vez mais comunhão, intimidade com o Senhor. Intuição, nós precisamos. Essa é uma das suas funções. Só o Senhor pode nos direcionar e nos fazer compreender exatamente qual é a sua vontade para nós. O que devemos fazer? Que passo dar? E mais uma das suas funções é a consciência. O Senhor desperta a nossa consciência. Essa é uma função sua. Então eu oro para que essas 3 coisas aconteçam aqui hoje. Que o Teu povo tenha mais comunhão, intuição e uma consciência sensível, altamente sensível. Eu oro para que o Teu povo se aproxime do Senhor com toda a força da vida e que esta reunião não seja mais uma reunião, porque eu sempre oro isso ao Senhor. Eu não quero vir aqui e não quero que o Teu povo venha para sairmos da mesma forma e termos cumprido com um protocolo, com um ritual e nada mais, não. Eu não quero isso nem para mim, nem para ninguém, porque isso é muito triste, passar a vida praticando uma religião e cumprindo com protocolos apenas. Eu não quero isto, Pai. Eu quero muito mais que isso, eu quero comunhão. E eu oro para que o Teu povo tenha comunhão. Eu quero entendimento, eu quero revelação da palavra. E eu oro para que todos nós tenhamos isso. A gente não tem, todo dia sabemos, e isso vem através do Senhor, ao nosso entendimento. Não temos o ontem, não temos o amanhã, só temos o hoje. Então, que loucura, que coisa mais louca e estúpida, perder o único dia que temos. Fico pensando a quantidade de pessoas que perdem o único dia que têm. Ou vivem sempre no ontem, ou vivem no amanhã, e estão sempre perdendo hoje. Sempre perdendo hoje. Que triste. Que triste, meu Deus, que triste, meu Deus. Estão perdendo hoje. E a gente sabe que tudo nós plantamos hoje é o que vamos colher amanhã, se tivermos o amanhã. Então, tudo depende do que estamos fazendo hoje. Então, hoje é fundamental, é a única coisa que temos e é a coisa mais importante. Deus, eu oro para que cada um tenha entendimento disso, profunda revelação, e que possa absorver a Tua palavra e produzir frutos grandiosos no Senhor e crescer. Cubra todos nós com Teu sangue e abençoa a nossa vida. Que a Tua proteção esteja sobre nós aqui agora. Venha sobre nós, meu Deus. Desça nessa reunião. Eu quero sair daqui diferente. Eu oro para que cada pessoa saia daqui diferente. Nenhum pode sair da mesma maneira que entrou.
Eu não posso aceitar isso nem para mim, nem para ninguém. Nós temos que sair daqui de uma forma completamente diferente, que tenha marcado a nossa reunião, a nossa vida, essa reunião para sempre. Que o teu povo entenda e absorva com poder essa palavra, e absorva com poder cada louvor, como esse que louvamos agora. Nós falamos o teu nome. É sabido que esse nome, os três mundos se dobram diante dele. O seu nome tem poder. Todas as vezes que nós falamos o nome de alguém, remetemos a alguma coisa. E quando nós falamos o teu nome, Jesus, imediatamente nós sabemos, ele é o Rei dos Reis, o Salvador, o Todo-Poderoso. Quando alguém fala o meu nome, já liga a pregadora do Evangelho. Quando alguém fala o nome de uma pessoa, já liga a algo que ela faz. Quando falamos o teu nome, sabemos, ele é o único. Obrigada, Deus, eu te amo. E te agradeço pela oportunidade gloriosa de estarmos aqui. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, a inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, maldições. Eu quebro agora em nome de Jesus todas as obras do inferno contra nós. Eu quebro agora, eu desfaço agora todas as obras do inferno contra nós. Setas malignas, opressões, força diabólica, distrações, espírito de enfermidade do corpo, da alma, do espírito, eu ordeno, saiam agora, em nome de Jesus. Toda opressão na vida dessa pessoa, saia em nome de Jesus. Nas nossas vidas, saia em nome de Jesus. Toda distração, opressão, tristeza, angústia, dor, cansaço, estresse, saia em nome de Jesus. Toda preocupação, inquietação, perturbação, saiam em nome de Jesus. Tudo que queira roubar a vida dessa pessoa, essa reunião, esse domingo, eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue nos garante a vitória. O teu sangue nos purifica de todo mal. O teu sangue tem poder, o teu sangue tem poder sobre nós. Obrigada por tudo, Deus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas orações? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, e é mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2015. Deus pode fazer grande e forte. Quem é essa pessoa? Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E eu sou grata a Ele porque este ano Ele trabalhou na nossa vida, está trabalhando, no ano não acabou, exatamente isso que todo cristão precisa. Ser grande e forte aqui dentro. Porque se você não for grande e forte aqui, você jamais será grande e forte aqui fora. A diferença está aqui dentro. Se você estuda os heróis da fé, você vê que a diferença estava dentro deles. Pessoas com uma força. A Bíblia diz que tem o forte e tem o fraco. Você pode andar por aí sendo sempre o fraco, aquele que não conhece a Deus intimamente, que até hoje não tem comunhão com Ele, e que se deixa levar pelas situações, e você pode andar como forte, que confia, independente de qualquer coisa. Porque quando a gente confia em Deus, a gente sabe que estamos seguros, essa confiança nos dá uma proteção, uma segurança, essa confiança nos leva para um lugar mais alto, porque nós não ficamos presos às circunstâncias, às situações. Parece que nada está fluindo, nada está acontecendo, mas nós cremos. Nós sabemos que Deus está lá. Ele está no controle de tudo. Então, confiar em Deus. E como é que uma pessoa vai confiar em Deus se até hoje ela é uma fraca lá dentro? Ela não consegue. Porque ela não aprendeu isso, ela não trabalhou isso na vida dela. Quando Davi diz, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, ele sabia o que ele estava falando.
Porque ao longo da história, na sua trajetória de vida, ele que não tinha aquele tipo de gente que ninguém dá nada, mas todo aquele trabalhar dentro dele com Deus, Deus trabalhando e ele dando lugar, e enfrentando a vida, enfrentando com uma boa atitude, enquanto tantos se escondiam e lamentavam e temiam, ele enfrentava. No final estava ele lá dizendo, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E eu tenho certeza que ele está deixando bem claro isso. Quando uma pessoa decide ser grande e forte aqui dentro, que é aquilo que a gente sempre fala, você tem que ser maior por dentro do que por fora. Se toda a sua grandeza está aqui fora, então você é muito pequeno. Você tem que ser maior por dentro do que por fora. E a sua força não pode consistir em palavras apenas. Você fala, mas quando você enfrenta um problema, você desaba. Não, ainda que não saia nenhuma palavra da sua boca, você está firme diante das circunstâncias difíceis e elas não mexem com você. Elas não conseguem abalar você e nem tirar você da rota. Em nome de Jesus. Nós já falamos um pouco sobre parte desse assunto, sobre o Esaú, numa reunião que o Senhor nos deu aí para trás. E hoje nós vamos falar, então, mais dele e do Jacó, 2 irmãos gêmeos, que, infelizmente, os 2 tinham um caráter deformado, uma personalidade, especialmente do Esaú, problemática. Mas eles não tinham um caráter de Deus. E você pode me perguntar, bispo, quem era o Deus desses homens? Eles eram os netos de Abraão, filhos de Isaac. Isaac já tinha 60 anos quando eles nasceram, porque por 20 anos casado, a esposa era estéril. Então, eles foram amados, desejados, esperados. E ambos receberam o Senhor como Deus da vida deles, desde o ventre. Mas, por algum motivo, nenhum deles conhecia a Deus de forma revelada. Eles conheciam o Deus, que até o próprio Jacó dizia, o Deus de Abraão e o temor de Isaac. Eles conheciam, sabiam falar desse Deus, mas conheciam de ouvir falar. Eles não conheciam intimamente. Ainda não tinham recebido de forma revelada, eles não tinham comunhão com esse Deus. E quando uma pessoa não tem comunhão com Deus, ela pode passar anos dentro da igreja, na vida, praticando uma religião, e nada mais que isso. Agora, Jesus não veio para que você tenha uma religião, Jesus veio para que você tenha comunhão com Ele, para que você o conheça, para que você tenha vida com Ele, para que você construa um relacionamento com Ele. É isso que Ele quer. Mas eles não trabalharam por isso por muito tempo, ou melhor dizendo, o Esaú nunca trabalhou. O Deus do Esaú era o Deus de Abraão, o Deus do seu pai Isaac. E, na teoria, era o Deus dele também. Só que, na prática, não era assim. Esaú era um homem com uma personalidade muito bagunçada. Ele era orgulhoso, arrogante.
ele vivia da caça, então ele gostava do campo e caçava. Você vê que ele percebe-se que havia uma vaidade por parte dele, por ser talvez destemido, sair pelos campos caçando e tal. Só que ele era uma pessoa de uma imaturidade inconsequente, muito inconsequente, arrogante. Jacó, nós vemos um homem que o próprio nome dele diz, trapaceiro, vigarista, enganador. Jacó quer dizer isso, um enganador. E era isso que ele sabia fazer. Ele viveu a vida dele, ali não dá não sabemos quantos anos, quando isso começou, mas a verdade é que ele aprendeu a levar vantagem. Eu creio que ele era aquele tipo de pessoa que estudava as pessoas. Já o outro não tinha muita cabeça. Ele se julgava muito esperto, mas não era. Como ele era impulsivo, o Esaú, aquele tipo de pessoa impulsiva, tem aquele temperamento vaidoso e acha que é super esperto. Mas não é. Porque faz as coisas sem pensar. E aí, para consertar uma coisa errada, vai fazendo outra. E aí vai acumulando problemas na vida. Já o Jacó já era um sujeito astuto. Ele vivia mais, ele gostava de uma vida mais tranquila, vivia mais cuidando do rebanho, mais em tendas, tinha uma personalidade diferente do irmão, que vivia nos campos e caçando e tal. E, aparentemente, o Jacó era um sujeito, digamos assim, mais confiável, mas ele não era. Você podia olhar, talvez, para ele e encontrar ali uma pessoa, fisicamente, o jeito, talvez, de falar, que era uma pessoa que você podia confiar, mas ele não era. Ele era um enganador. Ele era falso. Ele enganava. Enganava de uma maneira, ele usava muito da inteligência para isso. Pegava as pessoas no seu momento vulnerável, sentia, estudava as pessoas para poder pegar os pontos delas. E aí, em cima disso, ele agia. E ele ia tirando, como ele fez com o irmão. Então, não tinha nenhum bom. Ambos com suas personalidades diferentes, mas bagunçada, errada. Um caráter deformado. Ambos. Um caráter deformado. Eles tinham. Longe de ter um interior transformado. Não havia temor, pureza dentro deles. Apesar deles servirem, longe de estarem servindo, mas na cabeça deles talvez julgassem que estavam servindo a Deus, com um interior tão badernado, tão bagunçado, tão desorganizado como era o caráter dos dois. A Bíblia fala aqui em Hebreus, vamos começar com Esaú, 12, 16 a 17, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú. É assim que ele é tratado, e, infelizmente, é assim que ele terminou a sua vida. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança. Como filho mais velho, ele era um inconsequente, ele não pensava no que ele estava fazendo. Num dia ele estava com fome, e chegou com fome, o irmão tinha feito
um ensopado lá, e ele falou, me dá um pouco desse ensopado. Ele falou, só se você me vender a sua primogenitura. Ah, que me vale essa primogenitura? Próprio de quem acha que tem o controle, próprio daquelas pessoas que adoram aparecer, que tem uma coisa que para elas lá dentro é muito importante, mas aqui fora elas desdenham. Sabe aquele tipo de gente fraca, coitadas. Fracas, mas arrogantes. Aqui dentro elas estão, meu Deus, se eu perder isso eu morro. Só que aqui fora, não ligo para isso não. Não, se acontecer para mim tudo bem, até acontecer. Que foi o que aconteceu com ele. Até elas perderem. Não ligo, não quero, não estou nem aí. Até perder. Aí, a hora que elas perdem, cadê aquela força toda, aquela segurança toda, aquele autocontrole? Cadê? Aquela pessoa que tinha tanta convicção do que queria, do que não queria. Pessoas imaturas, que vivem para impressionar os outros, que vivem para vender uma imagem, elas não vivem como uma pessoa só, elas estão sempre se apresentando de uma maneira a impressionar alguém, ou tentar parecer uma coisa que elas estão longe de ser, que era o Esaú. Ele vendia uma imagem de uma pessoa segura, que ele nunca foi. Ele era um inseguro, um imaturo, um inconsequente, imprudente, sem inteligência nenhuma. Você vai vendo aqui, à medida que eu leio para você, você vai ver o quanto ele era burro para a vida. Como pode alguém ser tão burra para a vida assim? Que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Depois que ele perdeu a sua primogenitura, que a primogenitura era algo sagrado e grandioso, porque uma pessoa, o filho mais velho, o primogênito, tinha direito à primogenitura, que era muita coisa, 2 partes na herança. Então, no caso deles, a herança não seria dividida em 2 partes, mas em 3, porque 2 era do Esaú. Assim era a lei. Ele seria sempre o líder da família e todos teriam que se curvar diante dele. E o mais importante, o herdeiro da promessa de Deus. Embora buscasse com lágrimas, perdeu. Aqui. Gênesis 25, 29 a 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso foi chamado Edom. E que, inclusive, é bom lembrar, já que ele é o pai dos edomitas, inimigos mortais do povo de Deus. Ele é o pai de um povo, ou seja, esse povo descendeu dele, que se tornou inimigo do povo de Deus. Porque ele nunca se arrependeu de verdade. Ele teve o momento das lágrimas dele, mas de remorso, arrependimento ele não atingiu, e perdeu a sua vida, perdeu a salvação, etc. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Você vê que o Jacó se aproveitava
do momento frágil, vulnerável das pessoas, sentia as pessoas, em que momento ele podia entrar. Ele não entrou aqui nesse momento, por acaso. Ele estava de olho no que o irmão tinha, era um sujeito ambicioso, e que aproveitou o momento em que ele estava faminto, que é o que o diabo faz com as pessoas. Ele se aproveita daquele momento em que você está carente, inseguro, deprimido, chateado, algo não deu certo, para te atacar. Ele te estuda. Até porque quem estava na vida do Jacó era o diabo. O diabo dava a ele as ideias muito bem. O outro já era também uma pessoa sem direção nenhuma, apesar de terem nascido num lar onde eles tinham tudo para prosseguir em vitória. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? São aquelas frases que as pessoas soltam no momento em que elas estão cansadas, estressadas, com raiva, que elas vão se arrepender, não sei se pelo resto da vida, no caso dele foi pelo resto da vida, mas alguns se arrependem e até conseguem reverter coisas, outros não revertem mais, mas por um bom período, um bom tempo da vida, elas lamentam amargamente terem aberto a boca para falar asneiras. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque quando ele disse isso aqui, ele selou o seu destino. Até então, o Esaú, havia esperança para o Esaú. Mas quando ele usou essa frase, desprezando algo sagrado, ele profanou algo sagrado, que a primogenitura era algo sagrado. Era uma bênção desejada, tanto é que o Jacó mentiu, enganou, traiu, fez o que fez para ter a primogenitura. E também pagou um preço muito caro por isso. Que me vale esse direito? Então, você precisa tomar muito cuidado, porque talvez, num momento de estresse, de desequilíbrio, você pode soltar uma frase que pode selar seu destino. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E o juramento, as promessas que eram feitas, não são como hoje, que as pessoas acabam de se comprometer com alguma coisa aqui, daqui a pouco, já nem lembra, eu falei isso. Não, nesse tempo aqui, as pessoas elas não juravam por qualquer coisa. Elas não prometiam, elas não abriam a boca para falar um negócio que elas não tinham como manter, porque elas sabiam do peso que isso tinha sobre elas. Então, o Jacó sabia que se ele jurasse aquilo, estava acabado, ele já tinha perdido, acabou. Ele não tinha como revogar, ele não tinha como voltar. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho. Tem inteligência nesse homem? Nenhuma. Ele era muito estúpido. Sem equilíbrio emocional, sem inteligência nenhuma. A Jacó. O seu direito de filho mais velho é Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi assim. Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, que era algo muito importante, que é o que as pessoas, era algo que vinha de Deus. Quantas pessoas que elas começam muito mal na vida delas. Elas desprezam aquilo que elas jamais poderiam desprezar. Algo que veio de Deus, algo que deveria ser considerado como sagrado na vida delas. E elas simplesmente desprezam porque elas estão estressadas, e magoadas, e feridas, e elas desabafam horrores, e falam besteiras, e muitas vezes selam a vida delas ali, como ele fez aqui. Ele marcou a vida dele. Naquele momento, ele alterou, diga alterou. Ele alterou completamente o seu destino.
Por causa de nada. Por causa de, eu estou com fome, que me vale esse direito morrendo de fome do jeito que eu estou? Acontece que você pode estar com fome agora, daqui a pouco, você vai estar de novo. Se você não tratar algumas coisas dentro de você, você vai sempre cair no mesmo erro, porque problemas, momentos em que você está abatido, triste, abalado, não vão cessar. E se você definir a sua vida pelo momento que você está vivendo, se cada momento na sua vida for o suficiente para fazer você tomar decisões, para você definir a sua vida como ele, você vai acabar com a sua vida igualzinho ele acabou com a dele. Ele definiu a vida dele, ele abriu mão de algo muito, mas muito importante, por causa de um momento que ele estava com fome, como algumas pessoas, um momento que ele está desempregado, um momento que ele está carente, um momento que ele está solitário, ele vai lá e peca contra Deus, ele vai lá e troca tudo, toda uma caminhada com Deus, já, quando ele já caminhou bastante, por causa de uma situação, ele troca algo muito grande por causa daquele momento. Estou com fome. Estou ferido, estou magoado, estou solitário, gente, estou carente. Estou chateado. Aí ele troca algo grande por causa de nada. Um relacionamento que ele tem com Deus, algo grande que ele tem com Deus, ele troca por causa de um momento. Que é aquilo que eu chamo, definir a vida por um momento. Bom, aqui ele já alterou o destino dele. Aqui ele já botou a perder algo sagrado, ele jogou fora. Algo muito grande. Então, ele alterou financeiramente, ele alterou toda a parte, aquele homem que era cabeça já, ele nasceu, ele nasceu primeiro. Então, ele era o mais velho, né, digamos assim. O primogênito. Ele trocou. Porque ele estava com fome. Agora, ele arruina com a vida sentimental dele. Gênesis 26, 34 a 35. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, e o Hitita, e também a Bezamate, filha de Elon, o Hitita, ao 35. Elas amargaram a vida de Isaque e de Rebeca, porque eram mulheres que não temiam a Deus, eram mulheres que não reverenciavam a Deus, e essas mulheres, quando vieram para a família do Isaque e da Rebeca, que temiam a Deus, elas tinham costumes completamente diferentes. Ali ele já estragou a descendência dele de vez agora. Porque as mulheres que ele arrumou não temiam a Deus, eram mulheres hititas. Porque era isso que ele fazia na vida. Qual era a lei para eles? Não se casem com mulheres cananeias, que adorem outros deuses, e etc, etc. Não se envolvam com esse jugo desigual. Não vá pegar um relacionamento desigual, um relacionamento que vai trazer problemas para a sua vida. Essas mulheres não vinham de Deus para a vida dele. Mas como ele era um impulsivo, que ele fazia só o que ele queria, e pessoas assim, a exemplo do Sansão, que não fazem aquilo que sabem que devem fazer, mas aquilo, eu estou com vontade, eu quero. Eu estou com vontade, eu quero, eu vou fazer. Ele só vive aquele momento. Ele não pensa nas consequências do depois. Que é o que eu vejo muita gente fazendo com a vida. Ele passa uma vida bagunçando, anos bagunçando.
ele se envolve em relacionamentos errados, aí ele pega um monte de problema para a vida dele. Por que, Deus? Porque você sabia que você não devia se casar com mulher hitita, por que você foi lá? Você sabia que no mundo não há lugar para se arrumar uma pessoa que vai... Realmente, se uma pessoa não teme a Deus, você sabe que isso não vai funcionar. Gasto que não pode. Por que eu estou com esse monte de problemas na vida financeira? Porque quando você deveria estar concentrando forças para pagar suas contas, você estava gastando. Você estava gastando com o que você não devia, você estava estourando cartão, você estava fazendo coisas na imaturidade, você estava vivendo como se não tivesse o amanhã. E se você não parar para arrumar a sua vida, um dia você vai ter que enfrentar, você vai chegar num beco sem saída e que ou você enfrenta, ou você vira pó, não tem o que fazer. Olha o temperamento dele no 28, 6 a 9. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. 8, aqui, daqui para frente, olha isso aqui. Olha o que ele fazia. Ele fazia coisas para afetar os outros, mas, na verdade, ele estava arruinando era a vida dele. Percebendo, então, Esaú, que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi para a casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Quando ele ouviu o pai dele falando, Jacó, não faça isso, não pega a mulher cananeia, não faça como Esaú fez, ele falou, quer dizer que só a hitita não abastece? Ele detesta mais as cananeias, mas então eu vou pegar uma cananeia? Eu não sabia que meu pai detestava tanto as cananeias, mas é cananeia, se eu souber, eu já tinha 3 cananeias, não hitita. Foi lá e pegou uma cananeia também, fora as 2 hititas que ele já tinha. Ele estava arruinando a vida de quem? Ele achou, ele estava tentando provocar o pai, provocar a família, mas, na verdade, ele estava arruinando, era com a vida dele. Porque quem? O pai dele logo ia morrer. Quem ia ter que conviver com aquelas 3 mulheres que não temiam a Deus era ele. Quem estava arrasando com a vida sentimental e familiar e com toda a descendência dele era ele. Pegou 3 mulheres para a vida, nenhuma boa. Nenhuma que temia a Deus. Nenhuma que acrescentou algo na vida dele. Relacionamentos fora da vontade de Deus, sem bênção, sem acréscimo de bênção nenhuma. Mas esse era o temperamento do Esaú. Na impulsividade, ele tomava decisões. Na impulsividade, ele vendia, ele trocava algo sagrado, algo maravilhoso, grandioso, por nada. Na impulsividade, ele se casava com mulheres que ele sabia que não eram para ele. Na impulsividade, para provocar alguém, quer afetar o fulano. Eu quero afetar a fulana, eu vou lá e faço isso, mas você não está... Você até pode afetar. Só que o mais afetado vai ser você. Foi ele. Foi ele. Que às vezes as pessoas, elas são tão estúpidas. Estúpidas. Elas estão fazendo algo para atingir alguém, mas é a vida delas. Você está fazendo algo para provocar alguém? É a sua vida que está indo. Em cada momento da vida do Esaú, ele não deu um passo certo. E o
o maior problema do ser humano não é nem ele tomar uma decisão errada, um rumo errado, porque quem já não tomou uma vez na vida? O grande problema do ser humano é ele fazer isso insistentemente. Ele está errado, ele está tomando o rumo errado, fazendo escolhas erradas, mas ele insiste naquilo. E essa insistência vai levá-lo a uma vida desastrosa. Aí um dia a pessoa olha para a vida dela e pergunta, por que a minha vida está assim? Por quê? Ora, por quê? Um dia você estava com fome e vendeu a sua primogenitura. Aí você foi lá, casou com mulheres hititas. Aí você ouve seu pai falar que não gosta, que não é por Jacó casar com mulher cananeia, porque o Isaú já casou com hitita, você vai lá e pega uma cananeia para piorar ainda mais as coisas. Por que a minha vida está assim? Você ouve que você não deve mentir, você está mentindo. Você ouve que você já deveria ter parado com a sua vida bagunçada e indisciplinada, você continua na indisciplina. Que você tem que concentrar forças para limpar teu nome, pagar as dívidas, arrumar a sua vida, você está gastando e tentando manter uma vida que você não tem condições de ter. Não é hora para você ter aquela vida. Porque tem tempo para tudo na vida. Às vezes você está num meio, as pessoas precisam tomar muito cuidado. Às vezes elas arrumam uns amigos, têm uns parentes que só falam em status, e tudo é status, vão fazer isso, vão gastar com isso, vão fazer aquilo, e elas querem acompanhar sem ter estrutura. O que elas vão fazendo para acompanhar? Fazem dívidas. Daqui a pouco elas estão por cauda, passando vergonha na frente desse povo todo. Dependendo dos outros. Porque quando elas deveriam estar pagando conta, elas estavam gastando sem poder. Quando elas deveriam estar limpando o nome e concentrando cada centavo para acertar a vida delas, para depois desfrutar, que é uma frasezinha muito comum, paga primeiro e se diverte depois. Primeiro você arruma a sua vida. Depois você vai desfrutar de outras coisas. Você tem amigos que estão numa outra posição e eles querem levar, você tem que, ou você vai trocar de amigos, ou você vai ser franca com esses amigos. Olha, não é momento para nós. Não adianta eu tentar fazer bonito para você se eu não estou nessas condições. Eu tenho que ter essa franqueza. Não é o momento da gente arrumar a nossa vida, da gente colocar cada coisa no lugar, e quando chegar o nosso tempo para isso, aí nós vamos desfrutar tempo para tudo, e a gente tem que ter a cabeça no lugar. Há tempo para tudo. Quantas pessoas que tudo elas fizeram, definiram a vida por um momento, se meteram em relacionamentos errados, fizeram dívidas que elas não podiam ter feito, se envolveram com coisas que elas não poderiam. Agora elas estão com a vida muito desordenada, bagunçada de tal forma que elas não sabem nem o que fazer. Mas o quê? Deus está requerendo uma mudança e a pessoa não presta atenção nisso. Ela não trabalha. O Esaú tinha um interior tão deformado que ele precisava parar urgente. E sabe aquele tipo de pessoa que está em descontrole, é um carro descontrolado, sem breque, sem freio. Ele não tinha freio. Ele ia fazendo as coisas, e uma coisa pior do que a outra. E, com isso, ele foi acabando com a vida dele. Gente sem limite, gente sem freio, acontece isso aqui. Gente que, ao invés quando ele perdeu a primogenitura, que foi uma perda muito grande para ele, eu creio que aquilo, quando ele caiu em si, aquilo chocou ele. Aquilo que ele tinha que ter feito, parado e analisado a vida dele. Mas sabe aquele tipo de pessoa que, quanto mais problema vem, elas geram, aí elas ficam mais amargas, e mais problema vem, porque elas geram mais problemas,
e elas ficam mais amargas, e elas vão piorando com as perdas da vida, elas vão ficando piores, bem piores. Foi o que aconteceu com Esaú. Ele não aprendia com os erros dele. Ele ia lá e fazia um erro pior do que aquele. Parece até que ele é uma pessoa maluca, retardada, débil, uma mente totalmente débil. Ele já vendeu a primogenitura dele, vai lá e casa com mulheres hititas. Agora vê o pai falando para não casar com Cananeia, ele vai lá e casa com a Cananeia. Não parece uma pessoa certa, mas está cheio de gente como Esaú por aí. É isso que você não quer? Então é isso que eu vou fazer. Que me vale isso aqui? Impulsivos, falam asneiras. Falam besteiras que se arrependem amargamente. Agora, olha isso aqui em Gênesis 27, 38 a 41. Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Isaque, seu pai, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis. E foi mesmo. Foi lá para a montanha. Ele morou longe das terras férteis, enquanto ele poderia ter vivido só onde havia terra fértil. Mas por causa do comportamento dele, desregrado, bagunçado, indisciplinado, sem liderança nenhuma, sem controle, ele era uma pessoa descontrolada. O pai dele disse: olha, não tem mais nada aqui para você. O que você fez foi grave. Sem contar que o irmão já tinha enganado e se fingido, passado por ele, recebido a bênção e etc. Que eu já falo sobre isso. Isaque, seu pai, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis. Você sabe o que é morar longe da terra fértil, né? É numa terra que não tem. Você planta, mas não dá. Ou que não tem nem como plantar, muitas vezes, como foi no caso dele. Distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada, ou seja, estará sempre em guerra, você não vai ter paz na sua vida. Mas pessoas como Esaú não têm paz. Pessoas como Esaú não guardam a boca, estão sempre falando que não devem, são pessoas precipitadas. Se elas têm dinheiro, elas gastam loucamente. Se elas se envolvem num relacionamento, é sempre relacionamento errado. Elas definem a vida por um momento, elas são impulsivas, compulsivas, desequilibradas e descontroladas, e estão definindo a vida por um momento, a cada momento. Estou sentindo, estou pensando, eu acho. Você viverá por sua espada, você não vai ter paz, você vai estar sempre em guerra. E servirá a seu irmão. Antes ele era a autoridade, ele seria a liderança máxima da família. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esse jugo, aqui eu posso trocar o jugo por desobediência. Quando você não suportar mais, todo o sofrimento, em função das escolhas erradas que você tem feito, você vai parar com essa desobediência. Você vai parar de passar por cima daquilo que você sabe que você deve fazer. Você vai parar de ignorar. Você vai parar de ignorar aquilo que você deve fazer. Quando você não suportar mais, você vai arrancar do pescoço o jugo. Infelizmente, algumas pessoas, elas vão no limite. Ou seja, nunca tem limite, né? Eu falo o limite do sofrimento, mas no caso do Esaú, parece que não havia esse limite, porque
quanto mais ele estava perdendo e sofrendo, mais decisões erradas ele estava tomando. Eu sempre falo que algumas pessoas, elas, pela condição delas, elas jamais poderiam estar se dando ao luxo de estarem fazendo o que elas estão fazendo. Desobedientes, inconsequentes. Eu fico me lembrando, quando eu estava iniciando a minha fé, eu fui muito tempo para a igreja, de a pé, depois eu ia de bicicleta. E assim, eu sabia dentro de mim que se fosse a pé, de ônibus, de bicicleta, do que fosse, eu estava vivendo uma situação na minha vida que eu não podia me dar o luxo de olhar e dizer, ai, hoje eu estou cansada, hoje, ai, meu Deus, ai, eu tenho 2 crianças, eu tinha 2 crianças, e eu levantava essas crianças da cama e levava essas crianças. Isso podia ser, era o cedo, era o à tarde, a hora que fosse. Então, se tivesse que pegar, ir a pé, vamos, se agora tem a bicicleta, vamos, se conseguisse pegar um ônibus, vamos, o que der. Mas eu tenho que ir, porque eu preciso mudar a minha vida. E eu não estou em situação de fazer corpo mole, eu não podia fazer, eu tinha que lutar. Então, eu acredito que, enquanto algumas pessoas não pegarem para valer, com humildade, com quebrantamento, e assim, levar Deus a sério, e parar de arrumar desculpa e justificativa para não buscar, para não fazer. Sabe, algumas pessoas estão tentando mudar a vida, ainda tentando 1000 coisas antes de fazer aquilo que elas precisam fazer, que é orar, depender de Deus, ter comunhão com Deus, se entregar para Deus. Olha, eu já fiz tudo, agora eu vou fazer com Deus, eu tenho que parar e buscar Deus. E assim, eu vou buscar Deus. Eu creio que algumas pessoas, elas agem como se elas ainda tivessem sempre uma outra opção na vida, ou elas estão esperando que alguém vá lá e mude a vida delas e faça algo por elas. Quem sabe aparece um parente e dê algo para elas, ou alguém vai fazer algo por elas, vai ficar com dó delas, vai fazer alguma coisa. Isso é estúpido, isso é miserável, isso é indigno. Enquanto uma pessoa insistir nos mesmos métodos, se você não gosta da colheita, você tem que mudar a semente. Se você não gosta da colheita, você tem que mudar a semente. Se o que você está fazendo não está te levando a lugar nenhum, você tem que zerar tudo. E vou dizer mais. É o que o Jacó falou para o filho dele. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Mas, infelizmente, no caso do Esaú, ele não mudou. E algumas pessoas não é falta de sofrimento, mas o sofrimento está deixando elas mais amargas, mais orgulhosas, mais rebeldes, mais duras. Aí, olha aqui, o pai dele tinha acabado de falar isso para ele, que a vida dele ia ser nas terras, longe das terras férteis, ia viver pela espada, ia estar abaixo do irmão, e que quando não suportasse mais era para arrancar o jugo do pescoço, que eu chamo de desobediência. Olha isso aqui no 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Era essa a vida do Esaú. Depois de tudo isso aqui, que a vida dele já estava essa desordem, agora ele alimentou um ódio e o desejo de vingança. E eu vou matar esse sujeito.
Meu pai morrendo, é o que eu vou fazer. Era para uma pessoa que já estava com tantas perdas, tantos fracassos na vida. Agora, depois de tudo, ainda ouviu o que ele ouviu do pai: quando você não suportar mais, arrancará o pescoço do jugo. O jugo do seu pescoço. Era para ele correr para os pés de Deus, era para ele tomar uma posição. Não, agora que ele ficou com mais ódio, e agora ele botou algo pior: eu vou matar o Jacó. Não melhorava nada na vida dele. Ou seja, a palavra não entrava, a palavra do pai não entrava, o que ele tinha aprendido sobre Deus não entrava. Sabe quando uma pessoa é cega? Nada muda na vida dela. A palavra vem, a direção vem, o sofrimento vem, a luta vem, e ela não abre a cabeça, que ela precisa se posicionar diferente. Não, agora ela está com mais amargura, está com ódio, está revoltada, está rebelde, está querendo matar, arrebentar, morrer. Vou matar, vou morrer, vou arrebentar com tudo. O Esaú. E um monte de pessoas que seguem o exemplo do Esaú. O sofrimento não tem ensinado nada. As perdas não têm ensinado nada. As dores não têm ensinado nada. A palavra entra e sai sem fazer nenhum efeito dentro delas. Nada. A mente não muda, o coração não muda, o interior está cada vez pior, mais fechado, mais amargo, mais revoltado, e os planos que ele deveria ter feito aqui agora eu vou buscar Deus. Não, agora é que eu vou matar o Jacó. Depois de tantas derrotas, era para ele agora, bom, agora, meu pai ainda falou, quando eu não suportar mais, eu tenho que tirar o jugo do meu pescoço, eu tenho que arrancar, parar de ser a pessoa que eu tenho sido. Ele vira e fala: vou matar o Jacó. Quer saber? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar o Jacó. Ô, gente, essa palavra não está vindo por acaso. Deve ter Esaús aqui. Gente que o sofrimento não tem ensinado nada. As escolhas erradas, com fracassos acumulados, não tem ensinado nada. Está na igreja, mas a palavra não tem poder, não tem efeito sobre a vida da pessoa. E a pessoa hoje, depois de tantas escolhas erradas, o que ela ainda tem dentro dela é ódio e desejo de vingança. Você acha que uma pessoa dessa vai a algum lugar? Não, ela vai sempre estar longe das terras férteis, ela sempre estará sem paz, vivendo em guerras, sem sossego, sempre por cauda abaixo de alguém, e com esse jugo sobre ela, esse fardo que ela não aguenta mais carregar, por causa da desobediência dela, por causa da rebeldia dela, porque lá dentro, ao invés dela se quebrantar, ela está cada vez mais rígida, dura. Não muda nada. Essa foi a história do Esaú, que perdeu salvação, dele originou-se um povo inimigo do povo de Deus, um povo ruim, problemático como ele, com o mesmo espírito que ele, ou seja, os filhos de Esaú foram como ele, os netos de Esaú como ele, os bisnetos como ele, os tataranetos como ele, e assim por diante. Todos como ele. Gente desajuizada, descontrolada, gente sem visão, gente que mesmo com muito sofrimento, não apartava da vida, não se apartava, nunca se apartou da desobediência e das escolhas ruins. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. Você
é o resultado das suas escolhas. Ainda que você esteja aí e dizendo, não, eu não escolhi isso para mim. Escuta, quando você não escolhe uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente na sua vida, se você continua usando da mesma semente, você terá a mesma colheita. Nós recebemos o livre-arbítrio, ou seja, o controle sobre a nossa vida. E quando nós recebemos Jesus, Ele espera que a gente entregue esse controle para Ele. E que agora sejamos capazes de confiar nele de tal maneira que Ele controle a nossa vida. Uma escolha errada pode puxar outra errada se você não fazer parar. Se você não parar. E uma escolha errada em cima de outra escolha errada, insistentemente, persistentemente, vai te levar a um buraco sem fim. E se depois de tudo, você ainda continuar amargo, e só alimentando sentimentos vingativos, que te levam a um fracasso ainda maior, não há nada o que fazer. Porque, como disse Jacó ao seu filho Esaú, quando você não suportar mais, quando você chegar no limite do sofrimento, você vai tirar esse jugo do seu pescoço. Você tem que chegar num ponto em que você diga, chega, eu já fiz estrago demais comigo, com a minha vida. Você não pode olhar para você com lentes cor-de-rosa, você tem que olhar e ver as escolhas que você vem fazendo. Que Deus não está naquilo. Ele vendeu a primogenitura, ele casou com mulheres hititas para provocar o pai. Quando ele ouviu que o pai não queria uma coisa, ele foi lá e pegou, não queria nem saber quem era a mulher, foi lá e simplesmente pegou uma mulher cananeia. Quando o pai deu a ele, falou com ele sobre tudo, ele ainda guardou mágoa e um espírito de vingança no interior. Ou seja, nada quebrantava o coração do Esaú, nada levava o Esaú, nem o sofrimento, nem a dor, que ele chorava, certamente de revolta, porque nunca de arrependimento, nada, nem o sofrimento, fez o Esaú entender que ele era um cara sem cabeça, sem juízo, sem temor, e que estava fazendo um estrago com a vida dele, na vida dele. Nada. Aí, nós vamos ver o Jacó. Jacó quer dizer enganador, vigarista, trapaceiro. Ele era melhor que o irmão? Não. Ele, apoiado pela mãe, ele vestiu as roupas do irmão, se fez passar por ele, e o pai, que estava cego já, por causa da idade, a visão muito ruim, só conseguia perceber apalpando com as roupas do irmão, e o irmão, que era muito peludo, a mãe preparou alguns pelos de cabrito, algumas coisas assim, enrolou nele, que você encontra tudo no Gênesis 27. Tudo que eu vou falar aqui. E ele se passou pelo Esaú. E o pai acabou dando a bênção que ele ia dar para o Esaú, para o Jacó. Então, ele não só conseguiu a primogenitura, como ele trapaceou feio, se passando pelo irmão, que o pai, percebendo que ia morrer, chamou o Esaú e disse para ele, filho, vá caçar algo, fazer para mim um ensopado, traga aqui, porque eu quero te abençoar, porque eu vou partir. A mãe dele, a Rebeca, ouvindo aquilo, vivia certamente mais... não estava desgostosa, por certo, com Esaú, chamou o Jacó e disse, meu filho, traga lá para mim um cabrito, eu vou fazer um ensopado para o seu pai, e você vai vestir as roupas do teu irmão, e você vai lá, e vai se passar por ele, para você receber a bênção que é para ele, que era para ele, para você, é você pegar. E ele fez tudo aquilo, e foi. E conseguiu a bênção mesmo. Por fim,
ele teve que fugir, porque o irmão decidiu que ia matá-lo. Ele teve que ir embora. Quando ele foi longe da família, e a Rebeca também pagou um preço muito alto, porque ela tinha só aqueles 2 filhos, e por fim, ela acabou perdendo os 2. Porque o Isaú já não tinha juízo mesmo. E depois daquilo ficou pior. O Jacó teve que ir embora, que era o filho que ela mais amava. Logo, o marido morreu. Então, ela pagou um preço alto para ela naquele tempo. Para a mulher, foi um preço alto. Aqui, ele tem que sair fugido, ameaçado de morte pelo irmão. Chega lá, vamos lá, Gênesis 29, 20 a 28. Então, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. Jacó deitou-se com ela, Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela noite de núpcias com Lia, e Labão deu-lhe a filha Raquel por mulher. Aqui já foi um baque na vida dele. Até então, Jacó não conhecia Deus de ouvir falar. Não sabia quem era Deus intimamente. Chega fugido lá, encontra essa moça, que era mulher do Labão, que era seu tio, era irmão da Rebeca, se apaixonou por ela louca e desesperadamente. O pai dela disse: trabalha para mim por 7 anos de graça que eu te dou ela, que você casa com ela. Ele gostava tanto dela que pareceu poucos dias os 7 anos, trabalhando dia e noite. Chega no dia do casamento, elas vinham muito cobertas, ele não captou, não percebeu. Quando amanheceu o dia, quem estava lá era a Lia, quem ele jamais ia querer, ele não queria de jeito nenhum. A Lia era feia, a Lia não tinha nada que encantasse. A Raquel era tudo que ele queria, era bonita, era a mulher que ele trabalhou por 7 anos. Então, assim, 7 anos da vida dele, esperando por aquele momento incrível, ele foi lesado e enganado, igualzinho ele tinha enganado o irmão dele. Só que a diferença na vida do Jacó é que ele já tinha um quebrantamento que o irmão não tinha. Quando ele viveu aquilo, certamente lá dentro, ele já entendeu: o que eu fiz com meu irmão, Labão fez comigo. O que eu enganei o meu irmão lá, roubei dele, trapaceei feio. Agora o Labão trapaceou e veio com essa história: não, aqui no nossa terra não é costume dar a mais nova, é costume... Só que ele nunca tinha falado aquilo para ele. Só falou isso no outro dia, após 7 anos, após o casamento, que ele já tinha dormido com a moça. Ele não podia desfazer. O Labão, então, percebeu o quanto que ele queria a Raquel. Ele virou para ele e falou: você trabalha por mais 7 anos, de graça, total 14, para ter a Raquel, e eu te dou ela, passa essa semana com a Lia, e a semana que vem, por mais 7 anos de trabalho, eu te entrego a Raquel. Então, ele foi lesado, roubado, enganado, frustrado, porque ele não estava interessado em ter a Lia, ele não estava interessado em ter aquela esposa. Talvez, se ele fosse para ter uma segunda esposa, não seria a Lia que ele escolhesse. Mas, pronto, agora ele tem a Lia, que é uma mulher que ele não quer.
tem que trabalhar mais 7 anos para ter a Raquel, e começa aqui a história do tratamento feio, fugido. Quando ele chegou naquela terra, a salvação dele foi que ele fez um voto com Deus. Você vê que ele já estava ligado que ele precisava de Deus. Ele estava fugido, porque o irmão declarou mesmo que ia matá-lo. E ele fez um voto com Deus. Deus, se o Senhor me abençoar aqui, eu vou ser dizimista fiel, e tudo que eu ganhar, eu vou dar o dízimo de tudo. Me abençoa, seja comigo, para que eu sobreviva e viva e etc. Deus, ele já se lembrou de Deus para saber que era o caminho. Aqui, quando ele foi enganado dessa maneira, você não vê ele pensando em matar o Labão, porque ele entendeu lá dentro, eu estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. E quando ele teve aquele entendimento, certamente, ele decidiu, vou prosseguir fazendo o que tem que ser feito. Daí para diante, foi a batalha dele, 20 anos nas mãos do Labão. E o Labão era um sujeito sem piedade. Do jeitinho que ele enganou, passou a vida dele enganando e lesando os outros, o Labão fazia com ele. Mas era o processo de tratamento na vida dele. Agora Deus colocou ele nas mãos de um homem, junto com um homem, para poder arrancar aquele homem sem caráter, deformado. E sabe qual é a diferença, mais uma vez, dele para o Esaú? Que ele aceitou o trabalhar de Deus na vida dele. E quando uma pessoa aceita o trabalhar de Deus na vida dela, Deus pode usar essa pessoa. Deus não pode usar uma pessoa que não permite Deus trabalhar na vida dela. Ele não quebrou, não cortou o processo que ele tinha que passar lá com Labão. Aqui em Gênesis 31, 6-7, diz assim, ó, vocês sabem, ele falando para as esposas, vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho, mas ele me tem feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Olha aqui, ó, como é que ele usa? Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse, porque naquele processo, ele foi conhecendo a Deus, e dependendo de Deus, e o caráter dele foi sendo mudado, e ele foi se tornando uma pessoa diferente. Aqui em Gênesis 31, 38-48, olha ele falando o que ele passou nas mãos do Labão. Olha isso aqui, 38, 20 anos estive com você, ele falando para o Labão. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram sobre os meus cuidados. Jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Vai observando isso aqui. O Jacó, disciplinado, cuidadoso, porque ele foi entendendo que para ele ser abençoado, ele tinha que cuidar direito das coisas do Labão, mesmo Labão sendo um sujeito enganador como ele. Eu acredito que ele olhava para o Labão e se via, pensava, meu Deus, eu já fui assim uma vida inteira. Meu Deus, eu já fui assim uma vida inteira. Sabe quando você olha para uma pessoa e você se reconhece naquele tempo que você foi daquele jeito, e você diz, meu Deus, eu já fui assim. E só tem um jeito para mim agora, me submeter e fazer o que é certo. Eu não posso sair daqui, ele não tinha como sair de lá, porque ele não tinha permissão de Deus, e ele tinha uma ameaça do irmão também, ele não podia voltar, ele tinha que passar, e eu acredito que ele foi passando, porque Deus foi colocando lá dentro dele, porque as 3 funções do Espírito é essa, comunhão, intuição e consciência. Quando ele viveu tudo aquilo que ele chegou lá, eu acredito que foi quando ele começou a ter naquele medo de morrer, longe da família, ou começar a vida, chegou com um cajado, não sabia o que ia fazer da vida. Ele começou a buscar Deus. O sofrimento começou a levar ele para Deus. De repente, trabalha 7 anos pela mulher da vida, acorda com a Lia do lado. Tem que trabalhar mais 7 anos, 14 de graça, sem nada. O sofrimento foi levando ele para Deus, começou a ter comunhão com Deus.
Intuição. Ele sabia que ele não podia sair de lá. Sabe quando você não quer estar num lugar, está difícil estar aqui, mas você sabe, é um lugar difícil, mas eu tenho que estar aqui. É o que eu falei outro dia. Você está num casamento difícil, mas você sabe que você tem que estar lá. Você está num emprego difícil, mas você sabe que você tem que estar lá. Você está na casa do Labão como patrão, trabalhando para um homem que não valoriza e que tenta te lesar, muda o seu salário, o acordo 10 vezes com você. Faz um acordo com você e te engana brutalmente. Mas você sabe que você tem que estar lá. Intuição, função do Espírito e consciência. A consciência do Jacó, que estava em coma por muitos anos, agora estava sendo despertada. Então, o temor a Deus estava acontecendo. Ele agora ouvia a consciência dele. Então, olha aqui, ele ficou 20 anos com ele. Foi enganado, o salário foi trocado 10 vezes, mas olha aqui como ele fez o trabalho dele. Nunca, 39, nunca levava você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos. Só pelos rebanhos 6 anos, o resto tudo pelas filhas de graça. E 10 vezes você alterou o meu salário. Toda vez que o Jacó começava a ter um pouquinho de vantagem, ele ia lá e alterava para prejudicar, mas Deus já estava abençoando a vida dele, porque lá atrás ele fez um voto de ser fiel nos dízimos. Então, o Labão não tinha, mesmo tentando prejudicá-lo, Deus revertia a situação. Porque agora ele estava temendo a Deus. O sofrimento foi levando ele para Deus. O sofrimento foi fazendo ele se quebrantar cada vez mais. E desejar ser uma pessoa correta. Aquele processo na casa do Labão era para arrancar dele aquele homem, aquele vigarista, aquele trapaceiro que ele tinha sido uma vida inteira. E ele deixou Deus trabalhar na vida dele. A diferença do Esaú para o Jacó é que enquanto Esaú não se quebrantava, ele nunca deixou Deus trabalhar na vida dele, por isso nunca pôde ser usado por Deus. O Jacó deixou Deus trabalhar na vida dele e aprendeu com tudo que ele passou e nunca cortou o processo, porque esse processo é importante para mudar nosso caráter. Todo mundo precisa de um Labão na vida. O Labão nos ajuda a arrancar o que é de ruim dentro de nós. Como o Davi passou 14 anos com Saul, e eu não tenho dúvida, ele ficou com Saul para arrancar o Saul de dentro dele. Porque todo mundo tem um pouco de Saul, todo mundo tem um pouco de Esaú, todo mundo tem um pouco de Labão. Todo mundo tem o lado que precisa ser, ou às vezes não só o lado, como no caso do Jacó, tinha um caráter deformado, mas ele deixou Deus trabalhar na vida dele. O sofrimento não amargou ele, mas muito pelo contrário, foi mudando ele. Ele foi aprendendo com os problemas, ele foi aprendendo com seus erros, ele foi aprendendo com as semeaduras ruins e agora as colheitas que ele não queria, e certamente ele pensava com ele, eu não quero colher isso mais. E ele foi mudando a semente. Ele não fugiu fazendo escolhas erradas, mas ele ficou lá e resistiu firme. 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão, que era o fim daquele tempo. Venceu aqui seu tempo. Ô Jacó, pode ir embora. Pode seguir o seu caminho.
Deus deu, por ele ter passado pelo processo, diga passar pelo processo. Como José, que passou na casa do Potifar e quando achou que estava bom, já tinha talvez passado bastante, foi parar numa prisão, para arrancar aquilo que poderia atrapalhar coisas lá na frente. O que Deus queria fazer na vida dele. Deus queria trabalhar na vida dele. E ele deixou Deus trabalhar na vida dele. Então Deus pôde usá-lo de forma gloriosa. Deus pode usar pessoas que ele pode trabalhar. Deus não pode usar pessoas que ele não pode trabalhar. Tem pessoas que Deus não pode trabalhar porque elas não deixam Deus trabalhar na vida delas. Elas são amargas, elas só pioram, elas fazem escolhas erradas, elas não podem, você não vê Esaú pedindo uma vez direção a Deus. Uma vez você não vê Esaú se curvando e pedindo direção a Deus. Mas o Jacó já, quando ele fugiu, que ele com medo e sem saber o que ele ia fazer da vida, ele já entendeu que ele precisava de Deus, ele já falou com Deus, Deus, me abençoa, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo. Daí para frente, você vai vendo, ele aprendendo com os baques, e colocando Deus na frente, aprendendo com os baques, e colocando Deus na frente, e certamente sendo trabalhado, moldado, porque aqui, olha o zelo que ele cuidou das coisas do Labão. E o Labão era ruim. Era uma pessoa que nitidamente tentava passar ele para trás. Era notório. Mas ele sabia que ele tinha que passar por aquilo que ele tinha que fazer direito o trabalho dele lá, se ele quisesse ser abençoado. E ele, ao invés de se amargar com o Labão e pensar em matar o Labão também, e em fugir de lá e fazer qualquer loucura, ele foi passando pelos processos e confiando em Deus, e colocando Deus em tudo, confiando em Deus e passando pelo processo, confiando em Deus e colocando Deus em tudo, até que chegou o dia, 20 anos depois, findou seu tempo. Ele ainda tinha um processo para passar, que é esse aqui. Ele não queria sair daquele tempo, 20 anos de processo, e retornar à sua terra, como o vigarista, o enganador. Ainda faltava algo, a confirmação, que ele era uma nova criatura, que ele era uma pessoa diferente, ele queria. E ele não estava em busca de nada mais do que a bênção de Deus na vida dele, que era a mudança da vida dele, era a mudança espiritual, porque ele entendeu que sem aquela mudança espiritual, ele não podia ser tudo que Deus determinou que ele fosse. Aqui, em Gênesis 32, 22 a 32, diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Era uma espécie de um ribeiro. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, que é o que todo mundo precisa. Ficar sozinho com Deus e buscar saber o que Deus tem com ele, espera dele, está buscando dele. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, porque a vontade dele de mudar, de receber aquela bênção na sua vida espiritual, a confirmação de que Deus estava com ele, que ele era uma outra pessoa, era tão grande, que ele lutou com o anjo, até ser ferido, que o anjo tocou-lhe na articulação da coxa, no tendão, de forma que o deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Aí eu vou ler aqui na amplificada para você, o 27, 28 só. O homem perguntou-lhe: qual é o seu nome? E chocado, surpreso com o acontecimento, sussurrando, disse ele: Jacó, suplantador, maquinador,
malandro, vigarista é o meu nome. E ele disse, seu nome não será mais Jacó, suplantador, malandro, vigarista, mas Israel, que lutou com Deus, pois lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. 29. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que me perguntas meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. E todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel mancando por causa da coxa. E está bom até aqui. Ali, ele mostrou a pessoa que agora ele era. Tudo que eu quero é ser uma nova criatura. Eu passei esses 20 anos com o Labão para arrancar de dentro de mim o vigarista, o malandro, o suplantador, o enganador, o trapaceiro. Eu creio que esses processos na vida da gente é para arrancar de nós, de dentro de nós, o mentiroso, o orgulhoso, o egoísta, o arrogante, o desequilibrado, o problemático, o deformado. E aí vai. O imoral. Cada um teve seus processos. O José não caiu de paraquedas na liderança do país do Egito. Foram 14 anos de processo para levá-lo a um amadurecimento. O Davi foi ungido a rei, ficou 14 anos aguardando para sentar no trono. A perseguição que ele sofreu por parte do Saul não foi brincadeira. Porque ele não estava pronto. Ele também devia ter um Saul lá dentro, que Deus não queria que ele fracassasse como Saul, então Saul precisava, aquela parte, Saul dele tinha que ser arrancada. E essas pessoas não cortaram o processo no meio. Como a Noemi, que quando entrou em luta em Belém, o país entrou em crise, logo com a família ela já resolveu fugir. Fugir para Moabe. Vamos dar um tempo lá, está escrito assim, foram dar um tempo. Lá em Moabe eles não encontraram fome, mas encontraram coisa muito pior, que foi a morte. E quando ela voltou sozinha como uma indigente, sem filhos, sem marido, sem propriedade, sem ter conquistado uma cabra sequer. Porque encontrou, chegou lá, estava todo mundo no processo da colheita, o parente do marido dela estava rico e muito vivo, e o marido dela já morto há muitos anos. Pessoas que não querem passar pelo processo, fogem. Deus não pode trabalhar na vida delas. O Esaú, Deus não pôde trabalhar na vida dele, porque ele não se deixou trabalhar. O Jacó precisou desse processo longo de 20 anos. E depois ainda, sozinho com o anjo, lutou até se ferir. Mas ele disse, não te solto, porque eu não saio daqui, mas sendo a pessoa que eu sempre fui. Eu quero uma bênção para a minha vida. Eu passei esses 20 anos sendo tratado, trabalhado, mas ainda me falta algo. Eu não saio daqui mais chamando com esse nome, vigarista. Eu não vou chegar na minha terra, mas como vigarista, o suplantador, o enganador. É o que Deus está falando com cada um aqui hoje. O Jacó não era melhor do que o Esaú. Mas ele deixou Deus trabalhar na vida dele. E o Esaú nunca deixou. A diferença de um para o outro é a entrega, é o entender. Eu preciso de Deus. É aprender com as dores, é a ouvir a voz de Deus, é acatar a direção de Deus. E é o que Deus está falando, depois desse discurso longo, dessa palavra longa, Deus está abrindo o seu entendimento.
Deus não pode mudar pessoas como Esaú. Mas Deus pode fazer de pessoas, de vigaristas, malandros, imorais, seja lá o que for. Seja o que for. Aqui no caso, o Jacó, um vigarista, um malandro, um trapaceiro. Quando ele entendeu que agora ele tinha que se voltar para Deus, e que ele tinha que aceitar o trabalhar de Deus na vida dele, ele aceitou, e ele se voltou para Deus, e por fim, ele saiu de lá uma nova criatura, ele saiu de lá se chamando Israel, e Deus deu esse nome ao seu povo, à sua terra, Israel, israelitas, que lá começou com esse homem, que um dia era um vigarista, foi um vigarista, mas que deixou Deus trabalhar na vida dele. Foi um mentiroso, um sujeito que enganava, mas que entendeu que ele tinha que se voltar para Deus, que ele tinha que deixar Deus trabalhar na vida dele, que aprendeu com aqueles 20 anos de tortura nas mãos do Labão, ele aprendeu a ser a pessoa que Deus queria que ele fosse. E foi executando um trabalho correto. Eu tenho certeza que ele não queria estar lá há muito tempo, mas ele sabia que ele tinha que estar lá. E ele sabia que ele só podia sair de lá quando Deus mandasse. Tanto é que quando fez 20 anos que Deus determinou e deu a ele, como ele disse aqui, ó, a sua decisão, manifestou a sua decisão, pode sair, agora é hora de você sair. Ele agora aprendeu a fazer as coisas dentro da vontade de Deus, direção de Deus, buscar Deus. Tanto é que ele ficou lá sobre o domínio do Labão. Enquanto Deus não mandou ele sair, ele não saiu. E terminou como Israel, campeão com Deus, é a tradução de Israel. Se chamando Israel, campeão com Deus, porque ele lutou com Deus e com os homens. Ele lutou para ser uma pessoa diferente. Ele lutou debaixo do jugo do Labão. Ele lutou com aquele anjo e disse, me solta, deixa eu ir. Ele, não vou deixar, eu preciso da minha bênção. Quando você quer uma mudança de vida, você tem que lutar pelo que você quer. Você tem que passar pelos processos. E você precisa deixar Deus trabalhar em você o que precisa ser trabalhado para Ele poder mudar seu nome, mudar sua história. Pessoas que Deus pode trabalhar são pessoas que Deus pode usar. Coloquem-se de pé, por gentileza. Ligue o seu pensamento no céu. Abra sua mente, rasgue o seu coração. Fale com Deus agora. Que tipo de pessoa você é? Você pode ser um Esaú, um Jacó, mas que tipo de pessoa você vai terminar sendo? O mesmo, desde o começo, que cai nos mesmos erros, está sempre caindo no mesmo erro, está sempre se metendo num relacionamento estúpido de novo, se metendo em encrencas de novo, pendendo para o lado errado de novo. Ou você vai ser aquela pessoa que vai passar pelo que você tem que passar, aprender o que você tem que aprender, deixar Deus trabalhar. Tem que passar um tempo de solidão, vou passar. Um tempo sozinho eu tenho que passar. Um tempo com a vida mais regrada,
e eu vou passar, seja o que for, até eu chegar onde eu tenho que chegar. Eu tenho que calar, eu vou calar, eu tenho que renunciar, vou renunciar, enfim, são os processos que a gente tem que passar, como foi com Jacó. Ele esperava, talvez, ele foi inconsequente, e nunca mediu, né? Não media as consequências, bom, não sei. Será que passava pela cabeça dele que ele ia terminar sem consequências? Mas a diferença está lá. Você não vê em um momento Esaú buscando a Deus, mas você vê o Jacó fazendo pacto com Deus, se voltando para Deus, não se amargando diante das traições, das trapaças, e não se voltando para o lado errado, mas cada vez mais buscando ser uma pessoa diferente e deixando Deus trabalhar a vida dele. Ele foi sendo trabalhado e foram 20 anos de processo, um processo longo, um processo bem longo, e ainda aquele último, o teste no Val de Jaboque, sozinho com o anjo. Chega, daqui eu não vou sair mais a mesma pessoa, eu quero uma vida diferente, eu estou disposto a pagar o preço que eu tiver que pagar, mas eu vou ser uma pessoa diferente. Não importa se eu vou ter perdas. Na luta ele chegou a deslocar a coxa e nunca mais ficou bom, porque aquela marca ficou lá e foi deixada por Deus. Ele passou o resto da vida mancando, para mostrar que ele deveria ser dependente de Deus todos os dias da vida, porque na verdade todos nós mancamos, todos nós somos mancos, na verdade. Essa é a realidade. Não tem nenhum aqui que anda totalmente à direita. Todos nós somos mancos, e se não for Deus na nossa vida, nós estamos perdidos. Nós precisamos depender de Deus. E quando uma pessoa decide deixar Deus trabalhar na vida dela, Deus pode usar essa pessoa. Quando uma pessoa luta para ser diferente, e ela se esforça, e ela passa pelos processos que ela precisa passar, ela termina como uma vencedora. Jacó terminou como um vencedor, Esaú como um derrotado, um inimigo do povo de Deus, sem salvação, sem relacionamento com Deus. Já o Jacó não, como um dos homens mais surpreendentes da palavra de Deus, mas que por muito tempo da vida dele foi um vigarista, mas que decidiu mudar. E quando a gente decide mudar, e é uma decisão que não é minha, não é sua sobre mim, nem minha sobre você, é uma decisão individual, de entrega e de luta. E quando nós estamos passando por algo, não reclamar, porque às vezes o Saul, a casa do Potifar, mesmo a prisão, o poço, a perseguição do Saul, a fome em Belém, a opressão e as trapaças do Labão, muitas vezes são situações permitidas por Deus para trabalhar algo em nós, para arrancar de nós o vigarista, o malandro, o enganador, e por aí vai, o incrédulo. E quando a gente aprende que nós não podemos mais viver como murmuradores, desajuizados, imaturos, eu estou te ensinando a ser um cristão maduro. Porque a maioria dos cristãos, quando estão debaixo do jugo do Labão, estão só murmurando e lamentando. Mas pessoas que entendem o processo da vida, fazem aquilo que tem que fazer, fazem bem o seu trabalho, e espera que Deus justifique, como Deus foi justificando Jacó. Todas as trapaças do Labão para lesá-lo não davam certo, e ele confiou, e ele confiou, e ele confiou. E ele passou pelo processo, enquanto o Esaú nunca se submeteu a Deus, ele se submeteu.
Quando uma pessoa se submete a Deus, Deus pode transformar a vida dela. E Deus está dizendo isso para você. Se eu puder trabalhar na sua vida, eu vou poder te levantar, eu vou poder te promover. Se eu puder trabalhar na sua vida, eu vou poder te colocar por cabeça. Se eu puder trabalhar na sua vida, se você passar pelos processos, eu vou poder te levar para um lugar mais alto. Meu conselho para você nesse momento, no final dessa reunião, se entrega para Deus de verdade. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Talvez você está num processo, estava prestes a cortar o processo. Está reclamando do processo. Sabe por que Israel nunca chegou na terra prometida? Porque nunca passou pelo processo. Estava sempre murmurando, reclamando e cortando. Nunca chegou a ser tudo que poderia ter sido. E assim a vida de muitas pessoas. Muitos nunca serão tudo que poderiam ser em função da sua má atitude, quando estão nos processos, nos momentos da vida. Você pode terminar como Jacó, uma pessoa novinha, até com o nome mudado. Mas você também pode ser um Esaú, um inconsequente, que não aprende e não se deixa ensinar, não é educável. Jacó foi educável e terminou com louvor e promovido por Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se Deus puder trabalhar na sua vida, Ele vai poder te levantar, te usar e te promover. Silencio o meu coração e elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abro meu coração. É tua, Senhor, é tua minha vida. Silencio o meu coração e elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o
vida. Levante as suas mãos bem alto para o céu. Entregue a sua vida totalmente ao Senhor. Diga a Ele o que tem acontecido com você. Sabe, Senhor, eu tenho sido imatura. Eu ainda murmuro, eu ainda sou um nenê que faz birra quando está nos problemas. Eu recuso passar pelos processos, eu não entendo as coisas. E eu acabo lamentando, fugindo, reclamando. Mas hoje eu entendi muito bem. A gente precisa ser trabalhado. E às vezes algumas coisas que nós não queremos passar, nós temos que passar para aprender. Às vezes eu não quero estar naquele lugar. É um lugar difícil para mim, mas agora eu entendo que eu preciso estar. E eu preciso aprender o que o Senhor quer que eu aprenda. E eu vou me colocar à sua disposição agora, como Jacó se colocou. E eu vou me quebrantar diante do Senhor agora, como Jacó se quebrantou. E eu não vou permitir mais a amargura, a revolta e um espírito diabólico me roubando. Eu vou deixar o Senhor trabalhar na minha vida. Vem agora, meu Deus. Eu ainda sou uma pessoa difícil. Eu tenho os meus problemas. Parece que eu não vou conseguir mudar. Parece que eu não vou conseguir ser diferente. Mas eu quero mudar. Eu quero dizer ao Senhor que por mais que eu me sinta às vezes miserável, eu digo eu quero mudar. Senhor, eu quero declarar aos céus que eu quero. Eu quero ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser aquilo que o Senhor me destinou para ser. Eu quero chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. E eu me coloco na sua disposição agora. E que a minha luta seja para a sua glória. E que a minha mudança seja para a sua glória. E que a minha perseverança seja para a sua glória. E que o meu processo seja para a sua glória. E que a minha dor seja para a sua glória. E que todas as situações adversas sejam para a sua glória. E que a minha vida seja para a sua glória. E que eu termine como um campeão com o Senhor. Muda a minha vida, muda o meu nome. Eu luto com o Senhor hoje. E eu vou lutar na vida até o fim. Porque eu quero chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Eu quero ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. E eu estou aberto, meu Pai. Trabalha na minha vida para que o Senhor possa me promover. Eu estou aberto a ser trabalhado, aberto a ser transformado. Eu me quebranto agora. Entra na minha vida. Eu me entrego. Eu me derramo. Eu me entrego. Eu me jogo nos seus braços. E eu confiarei, meu Deus. Vamos, faça a sua oração de mãos levantadas. Eu me entrego. Eu não quero ter o fim do Esaú. Eu quero ter o fim do Jacó. Eu quero terminar como campeão com o Senhor. Campeão com Deus. Não importa o que eu já tenha feito. Eu zero a minha vida agora. E eu vou aprender o que eu tenho que aprender. Eu me jogo nos seus braços agora. Eu vou passar pelo que eu tenho que passar. Vem, desça sobre a minha vida. Vamos, quebranta o seu coração. Como Jacó quebrantou. Quebranta o seu coração. Se joga, meu Senhor. E diga, eu estou aqui, trabalha na minha vida. Sim, eu quero ser trabalhado. Porque eu quero terminar como um campeão. Eu não vou terminar como uma pessoa amarga, vingativa, deprimida, oprimida, decepcionada. E até a cabeça de escolhas erradas com consequências danosas. Eu quero terminar como um campeão. Campeão com Deus, campeão com o Senhor. Eu me entrego agora, trabalha na minha vida. Quebranta o seu coração, se joga em Deus agora. Vamos, nessa manhã de domingo, quebranta o seu coração, se joga na presença do Senhor. Diga para Ele, sabe, Senhor, muita coisa eu não entendo ainda. Se você não entende, é hora de você dizer, eu não entendo. Parece que às vezes algumas coisas não são justas, parece que eu não vou aguentar, mas eu decido confiar no Senhor. Eu decido confiar, eu decido confiar, eu decido confiar. E eu me humilho diante do Senhor como Jacó se humilhou. E eu me jogo aos seus pés como Jacó se jogou. E eu decido, aconteça o que for,
seja na prisão, seja na casa do Potifar, seja em Belém em crise, seja na casa, seja sobre a perseguição do Saul, seja sobre o jugo do Labão. Eu vou esperar e não vou desanimar. Eu vou confiar e eu vou até o fim. Eu vou passar pelo processo, porque eu sei que no final uma vitória espera por mim. Eu não vou murmurar, eu não vou chorar mais por isso. Eu quero dizer para pessoas que estão chorando por alguma coisa há muito tempo, Deus diz: pare de chorar por isso e tenha uma boa atitude. Pare de chorar, para de perguntar por quê e tenha uma boa atitude. Cuida do rebanho do Labão com honra. Cuida disso que para você tem sido um problema. Pega essa situação que tem te feito, tem esmagado, tem moído você, e cuida disso com honra, com amor, com dedicação, e Deus vai te dar vitória no final. Passe por isso, com a sua cabeça erguida, sem lamentos, sem reclamações. Deus não nos manda fazer nada sem nos dar condições. Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Quando Deus nos manda fazer algo, Ele nos capacita. Quando Deus nos manda fazer algo, Ele financia. Diga: quem está financiando a minha vida é Deus. Ele financia. Então você pode confiar. Quando chegar a hora, Ele tira você de uma tal maneira, é inexplicável, não há explicação, mas Deus faz. Então simplesmente viva por aí a sua vida, confiando em Deus e confiando em Deus. E quando não tiver nada que te motive, a sua confiança te motivará. Em nome de Jesus, confie em Deus. Porque como Jacó terminou como um campeão, todos que seguirem a mesma trajetória fiel, terminarão como campeões. Eu declaro vitória sobre a sua vida, eu te abençoo. E digo que pela minha fé seu nome já foi mudado. Você já passou pelo processo e já pode se apresentar como campeão com Deus. Eu sou um campeão com Deus. Use a sua boca em seu favor. Use muito o nome de Jesus. Em nome de Jesus eu já sou um campeão. Em nome de Jesus eu estou curado. Em nome de Jesus eu estou liberto. Em nome de Jesus eu já venci. Em nome de Jesus eu já passei por isso. Em nome de Jesus tudo já terminou. Em nome de Jesus. Use o nome de Jesus. E tome posse de tudo que Deus determinou para você. No nome de Jesus. Eu te abençoo com honra, com poder e força, porque Deus está na sua vida. Você é um campeão com Deus no nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém.